Muito bem, gente. Então, nós vamos começar a nossa 12ª aula. Nem parece que já tem isso tudo, né? Estamos caminhando aí com os nossos estudos. Na última aula, nós terminamos falando sobre como o magnetismo impregna, né, a mente, a ação magnética curadora. E eu fiquei de dar uma continuidade, até por própria recomendação do Livro dos Médiuns. Então, é o tema que nós vamos tratar hoje. Mas, como todo trabalho, né, nós vamos fazer uma prece, uma centralização para a gente poder começar. Quem estiver me ouvindo pelo YouTube pode fazer junto com a gente a qualquer momento, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a esse Deus de bondade, ao nosso Pai Criador, assim como a Jesus, nosso amigo tão querido e tão próximo de nós, que crie em torno de cada pessoa que esteja ouvindo essa aula um campo de luz e de proteção, para que o nosso entendimento se amplie e que os ensinamentos possam se transformar em ações no cotidiano, porque esse é o grande objetivo do estudo: transformar as nossas ações rotineiras para que possamos ser aquilo que desejamos ser, para que possamos construir o mundo no qual nós queremos viver e que nós sejamos instrumentos cada vez mais dóceis nas mãos da corrente do bem. Que toda a egrégora espiritual responsável por esse trabalho esteja entre nós e todas as pessoas que estiverem ligadas a este trabalho de alguma forma. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá, meninos. Hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso e muito importante, que é sobre a mediunidade de cura. Um tema que vem trazendo muitas controvérsias e às vezes até escândalos. Nós vimos há pouco tempo, né, o João de Deus envolvido aí nestas coisas, ele com uma mediunidade maravilhosa. Então nós vamos entender como se dá esse processo, qual é a responsabilidade do médium, qual é a responsabilidade do grupo que apoia esse médium, porque se estamos estudando mediunidade, isso tudo faz parte, do nosso entendimento, né? Então, Kardec sugeriu que a gente desse um pulo. Nós estávamos lá no capítulo 7 ou 8, não tenho certeza mais, mas ele pediu para a gente dar um pulo lá no capítulo 14 do livro dos Médiuns, no tomo 175, né, onde nós vamos entender quem são os médiuns curadores, né? O dom de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Isso que é o que faz um médium de cura. Então, o médium de cura, ele não disponibiliza muitas técnicas e nenhum tipo de aparato. É uma coisa natural, é uma faculdade intrínseca. Tanto que a maioria dos médiuns de cura nem sabem que o são, nem estudam nada. Há muitos não têm nenhum conhecimento ou vão buscar o conhecimento a partir das curas que realizam, não é? Como nós já estudamos, né, nenhuma pessoa cura sozinha, né? Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Nós já falamos da cura magnética. Nós somos seres magnéticos. Nosso planeta é um planeta magnético. Tudo é regido e orientado por esta força que ordena os campos de energia que formam tudo que existe. Nos médiuns curadores, né, a faculdade ela é
é espontânea, ou seja, não demanda intenção, não demanda estudo, treinamento, eles simplesmente se conectam e começam a curar, não é? A intervenção de uma potência oculta, ou seja, quando um espírito intervém no processo, isso é a mediunidade, né? A mediunidade é a habilidade de trabalhar em parceria com seres de outros planos. Então, esta intervenção torna-se evidente. É claro que nenhum curador não é médium. Nem todo médium é curador, mas nem todo curador é. Não, perdão, nem todo médium é um curador. Sempre se recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Ou seja, todo médium de cura, para curar, precisa de alguma forma estar ligado com a espiritualidade, permitindo assim que a ação dos espíritos através dele, não é? Com seu poder, com a sua faculdade espontânea, consiga realizar as curas necessárias. Todo magnetizador pode realizar curas, mas a cura através do trabalho do magnetismo é diferente da cura de um médium curador. Vamos entender isso melhor. Nós vamos englobar dentro do processo magnetismo, gente, todas as ferramentas que nós chamamos hoje de terapias vibracionais. Entra aí nesse pacote o próprio magnetismo animal que Kardec praticava, o reiki, a cura prânica, é, a terapia da polaridade e várias outras. Não estou me lembrando de mais, mas tem muitas técnicas que nós chamamos de terapias vibracionais. Todas elas passam pela energia do terapeuta ou do magnetizador. Nesses casos, nós lidamos com energias diferentes, com princípios magnéticos diferentes, mas todas sempre dependendo, na sua maior parte, da energia da própria pessoa, não é assim? Nesses casos, existe um trabalho terapêutico que vai curando pouco a pouco, que vai numa progressão melhorando a pessoa. Então, a pessoa vem, faz um tratamento um dia, volta no outro dia, volta noutra semana, como a gente vê nas casas espíritas, não é? Tantos passos, tantas semanas de passe, isso é maravilhoso. Então, isso é um processo terapêutico. No caso do médium curador, isso se dá imediatamente, espontaneamente. Poucas vezes se precisa ficar voltando e voltando e voltando. E quando isso é necessário, esta volta ela é mais prolongada, né? Ela é mais esporádica e não precisa de toda semana. Por que isso, gente? Por causa da condição, da capacidade de canalizar uma força magnética mais potente que um médium de cura tem. Esta mediunidade de cura, ela é primeiro fisiológica, ou seja, ela depende de arranjos da pineal, de arranjos dos chakras e do próprio corpo físico do médium, e depende também da equipe espiritual que o assiste. Muitos médiuns de cura são assessorados, obviamente, por médicos, cientistas, enfermeiros, seres que de alguma forma estão ligados à área da saúde, né? Até mesmo quando essa mediunidade se dá em seres totalmente leigos, e isso pode acontecer. A pessoa tem que conhecer nessa encarnação, que a gente sabe que esses milagres não existem, né? Nesta encarnação, a pessoa não teve contato, às vezes, nem com faculdade, não desenvolvimento intelectual, mas ela tem o quê? Um acervo e um
uma responsabilidade com essa tarefa que não é simples. Muitos médiums de cura começam a ir muito bem no trabalho e depois se perdem no meio do caminho, porque todo o processo mediúnico, além de ser, digamos assim, uma missão, uma tarefa a cumprir, é também e não deixa de ser uma forma de colocar os médiums à prova, né? Quais são as provas da mediunidade e, mais especificamente, a mediunidade de cura? A primeira delas, a vaidade, o orgulho. O orgulho de ser bom, né? Aí começa uma autoconfiança exagerada. Aí a pessoa já começa a se achar acima das leis e achar que não precisa estudar, que não precisa praticar. Vocês compreendem? Então é aí que o médium cai. Por isso, gente, o respaldo do evangelho, o respaldo também dos amigos que chegam para essa pessoa e falam: "Oh, presta atenção, porque um amigo verdadeiro, quando precisa, chacoalha. Agora, aquele tanto de puxa-saco, que, ó, fulano, e começa com excesso de elogio, e começa a tratar a pessoa com excesso de deferência, com excesso de, sabe, deixando ela sempre o melhor lugar. Tem gente que arruma até um trono, né, para os médiuns ditos principais das casas. E isso, gente, a gente não tem noção do quando pode colocar em risco a própria pessoa. Porque se ela não se contamina por isso, ok, tem gente que tem a cabeça no lugar, né? O próprio mentor vai guiando, mas o que a gente vê na maioria das vezes, os grandes médiums, os médiums de cura, muitas vezes se perdem no estrelismo, na vaidade, na prepotência, na falta de humildade, na falta de parceria e na falta de estudo. Porque não existe médium em sã consciência, independente do tipo de mediunidade que tenha, não existe médium em sã consciência que possa, em algum momento, falar: já sei muito, não preciso estudar mais. Isto não existe. Porque a nossa compreensão do Evangelho e das leis espirituais vai mudando, graças a Deus, à medida em que nós amadurecemos. A nossa percepção de mundo muda. E quando a percepção de mundo muda, a nossa compreensão das coisas também. Então, nós que estamos aqui, né, muitos já no caminho do exercício mediúnico, outros se preparando para trilhar este caminho, jamais podemos abrir mão de estudar, né? E quando eu falo estudar, não precisa ficar fechado, restrito apenas ao espiritismo. Estudar de maneira geral, estudar física, estudar química, estudar língua portuguesa, estudar outras culturas, outras correntes do pensamento, como o budismo, o esoterismo, estudar aí a teosofia da Blavatsky, que traz tanta riqueza para o nosso entendimento, mas sempre estar em contato com pensamentos lúcidos que clareiem o nosso entendimento, né? Jesus falou: busca a verdade, porque a verdade liberta. E a verdade liberta do quê? Da prepotência, liberta dos pensamentos que podem ficar distorcidos com isto. Então, essa é a principal recomendação para qualquer tipo de mediunidade ou de atividade na vida, né? Não precisa nem ser médium, quer dizer, todos nós somos, né, alguma monta, mas no seu trabalho, você é o professor, aí todo mundo começa a te vangloriar, ah, é o melhor professor da escola, ah, tudo bem, é bom a gente ter reconhecimento, mas quando isso fica excessivo e a gente começa a acreditar e a entrar nessa vibração de que somos melhores do que alguém,
que estamos já mais preparados, que estão... Gente, é um risco, é um grande perigo, e é aí que a maioria cai, ok? Vou ler agora algumas perguntas do tomo 176, que é seguido a esse, que eu achei tão interessante que eu acho que não vale a pena nem a gente pular, porque as perguntas são realmente Kardec, para fazer pergunta era inigualável, não é? Então vamos aqui. Ó, acabou que eu pus no lugar errado. Vamos achar aqui o tomo 176. Só um minutinho. Ok. Vamos aqui na segunda parte, no capítulo 14, tratando de médiuns curadores. Vamos ver o que Kardec perguntou. Lembrando, gente, que na maioria das pesquisas do livro dos médiuns, era São Luís quem assessorava Kardec. Eis as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre esse assunto. Então, olha só. Podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Sem a menor dúvida, não é? Então, as pessoas, os médiums que têm magnetismo, formam uma determinada categoria de médiums. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo de si mesmo, a força de que se utiliza, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. Então, Kardec estava aqui sugerindo que o magnetizador emprestava apenas a sua própria energia vital. Aí olha o que os espíritos responderam: isso é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um espírito bom que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade e dirige o teu fluido que lhe dá as qualidades necessárias, gente. Olha que coisa interessante. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas e nós falamos que o tempo todo nosso trabalho é de parceria. O que caracteriza, né, o aspecto mediúnico é a porcentagem, quando a maior parte é do espírito, quando a maior parte é do encarnado. Se bem que nós raríssimas vezes vamos ter uma noção exata, esse percentual assim exato, não é racional, isso é apenas uma forma didática da gente explicar. Então, mesmo quando estamos aplicando um passe, não é? Ou fazendo qualquer trabalho, por exemplo, no meu caso, que trabalho com reiki, né? Muitos de vocês já trabalham com reiki, muitas casas espíritas já oferecem o reiki, práticas magnéticas, não é? Então, nós, quando pedimos ajuda, que não seja um espírito em particular, mas a Deus, aos nossos mentores, nós já estamos conectados. E é muita inocência nossa achar que qualquer trabalho na Terra seja praticado única e exclusivamente pelo homem. Por causa do corte de consciência que nós sofremos ao reencarnar, nós precisamos de ajuda contínua, ok? E todos nós, não existe nem esse e nem aquele. Entretanto, há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos, não é? Porque o magnetismo não é de pertencimento do espiritismo. O magnetismo sempre houve na Terra, em todas as culturas. Então, olha o que o espírito respondeu. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons.
todo homem que nutre o desejo do bem os chama, mesmo sem se dar por isso. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamam os maus. Olha só que interessante essa resposta. Nós também já conversamos sobre isso em outras aulas. A força magnética, ela não é nem positiva nem negativa. O que empresta um caráter positivo ou negativo é o que? A vibração, a intenção. Então, quem tem uma intenção, um desejo de bem, vibratoriamente, imediatamente já se conecta, obviamente, com os seres do bem, com os espíritos de luz. Enquanto aqueles que têm em si um magnetismo imenso, e tem gente, muita gente, mas que estão com a distorção do mal, desejando mal, com desejo de vingança, com raiva, alguma coisa assim, automaticamente, mesmo que eles não peçam conscientemente, vibratoriamente, eles já estão ligados a classes de espíritos que também vão potencializar o magnetismo dele para que ele alcance ali as coisas que ele deseja. Esse é o processo das obsessões, né? Então é isso. Então vamos ficar muito atentos, porque quem é magnetizador, quem tem mediunidade de cura mais do que os outros, né, precisa muito tomar cuidado com que tipo de vibrações ele se conecta, porque o magnetismo é neutro, né? E o que empresta é o quê? É a qualidade moral de quem está aplicando isso. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia, né? Então, o magnetizador, né, nós espíritas, que estamos aí no trabalho da magnetização, que obviamente acreditamos, né? Mas não adianta só acreditar, também precisamos entender, né, a ação dos espíritos, isso fica mais fácil. A ele respondeu os espíritos, responderam assim: se acreditasse, faria coisas que consideraríeis milagres. E aí, gente, eu acho que vale um parêntese, né? Porque precisamos acreditar, sim, nos espíritos que nos assistem, isso é um fato, mas precisamos acreditar em nós também, com o potencial que nos foi dado para servir a Deus. Muitos médiums, e eu me coloco nisso muitas vezes, eu estou cada vez menos, ou seja, cada vez mais vencendo esta coisa, mas muitos médiums deixam de fazer esses ditos milagres, ou grandes trabalhos, ou grandes curas, porque não acreditam em si, por não acreditarem que são capazes. Nossa, quem sou eu para fazer isso? Não é? Pensam que sempre o outro é melhor do que ele e esquecem que as habilidades, as faculdades, além de serem desenvolvidas, né, elas são emprestadas a nós por necessidade nossa de aprendizado, de autoconfiança, não confiança apenas só nos espíritos, mas em nós mesmos, no Deus que habita em nós, no potencial que nos foi dado como talentos. Vocês lembram das parábolas dos talentos? Então, nos foi dado algum potencial para fazer qualquer coisa. Alguns são bons na palavra, outros são bons, né, no magnetismo, outros são bons na psicografia, outros são bons para fazer comida, outros são bons para arrumarem as cadeiras, todo mundo é bom para alguma coisa. E quando você coloca todos os seus dons a serviço da espiritualidade para usar do jeito que eles acharem que deve olhar, e você segue esse caminho, você aceita esse caminho, você começa a dar vazão e permissão para que os espíritos atuem cada vez mais em quantidade e qualidade através de você. Essa pseudomodéstia não nos vale de nada dentro do trabalho espiritual.
Eu digo a modéstia que nos impede de agir, que nos impede de fazer. O fato de sermos excelentes magnetizadores, curadores ou qualquer outra coisa, não nos torna nem melhor nem pior que ninguém, apenas temos aquela habilidade e colocamos a serviço de Deus. E aí é quando Deus age através de nós, com a ajuda dos Espíritos, vocês entendem? Então vamos parar com essa coisa de que, quem sou eu? Mas eu não posso. Mas eu não sei nada. Mas eu. Aí com isso você está fazendo o quê? Deixando de servir. É totalmente diferente daquele médium ou daquele trabalhador, seja de qualquer área, que pensa: Senhor, eu sou incompleto, mas eu te ofereço o melhor que eu tenho, o que eu não tenho, completa para mim, mas eu quero agir, eu quero fazer, eu desejo ajudar naquilo que me for possível ajudar. Olha como é que é diferente do, nossa, mas eu acho, eu escutei uma orientação, mas eu acho que foi coisa da minha cabeça e não passo o recado. Eu tive uma intuição, mas não, eu estou muito crua ainda e não faz o que a intuição veio. Aí os espíritos, fulano não quer, não é? E às vezes não é porque uma menos-valia muito grande e uma a falta de confiança em si, falta de confiança na equipe que te assiste, na equipe que te guarda, porque nós estamos amparados o tempo todo. Então só pega e faz, ok? Vamos lá. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Os espíritos responderam: certamente. Não tens numerosos exemplos disso, gente? Pela história toda, né? Pela história toda, em todas as culturas. Curadores que tocavam e a coisa acontecia. Jesus, olha só, teve uma passagem que Jesus mandou os discípulos irem de dois em dois realizarem curas. Então, os discípulos falaram: mas, mestre, a gente não sabe fazer isso, a gente não curou, nunca fez isso na vida, né? Então, Jesus falou assim: durante o tempo em que estiverem pregando e viajando em meu nome, esta habilidade será dada a vocês. E olha só, eles foram e começaram a curar do jeitinho que Jesus fazia. O que Jesus fez? Ele deu alguma coisa para eles? Não. Ele abriu o campo mental de memórias de construções que já estavam prontas, que naquele período eles fizeram o que eles de alguma forma já sabiam, e quando terminou o período, aquilo foi recolhido porque não era mais necessário. Algumas vezes, nós podemos também, pela misericórdia divina, pelo nosso desejo e pela necessidade do trabalho, termos aberta a nossa consciência para potencialidades que já desenvolvemos de outras experiências, temporariamente ou não. Se usarmos bem, permanentemente; se não for mais necessário, fecha. E se usarmos isso para o mal de alguém ou o nosso próprio, vamos supor que a vaidade começa a subir, a pessoa começa a se achar o bam, bam, bam. Aí o que que acontece? A espiritualidade fala assim: nossa, gente, se continuar assim vai ser pior para ele, corta. E eles vêm e cortam, um corte de consciência. É como se tirasse aquele arquivo, não é? E aí a gente para de ter essas manifestações. Alguém quer falar? Podem fazer perguntas quando quiserem, é só habilitar o microfone, tá? Então vamos lá. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos. Então, ele está falando aqui do toque sem o passe magnético. Aí ele está falando, nesse caso,
também. Então, na mediunidade de cura, aquele ser que é capaz de olhar e curar, de tocar e curar, há também ação magnética, ou o espírito só age através da pessoa sem ela emprestar nada dela. Olha o que que eles respondem. Ambas as coisas, sempre ambas as coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois atuam sob a influência dos espíritos, o que não quer dizer que sejam médium curadores, conforme o entendem, né? Então, os médiums curadores têm esse potencial, mas agem com os espíritos. E os magnetizadores que curam, que também podem curar, eles também agem com a interferência dos espíritos, só que na magnetização é um processo e na mediunidade de cura, algo que acontece rapidinho. Esse poder pode ser transmitido, ou seja, eu posso, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma médium de cura, não sou. Mas supondo que eu fosse, eu poderia transferir para um filho, ou para um amigo, ou para alguém para quem eu quisesse passar essa outorga? Olha o que os espíritos respondem: o poder não. O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo aquele que o possua, sim, né? Então, eu não posso transformar alguém num médium de cura, mas eu posso ensinar as técnicas, eu posso ensinar, as leis que regem isso, não é? Há pessoas que nem sequer desconfiam de que tem esse poder, se não acreditarem que ele lhes foi, perdão, desconfiam de que tem esse poder se não acreditarem que ele lhes foi transmitido. Então, é aquele negócio do excesso de modéstia, né? Então, vamos supor, eu tenho poder em mim, mas aí chega alguém que é uma referência, né? Que é um orientador espiritual, um médium experiente, e fala: eu te transfiro agora esse poder, pronto, aí eu saio fazendo. A gente ainda precisa desta quase que uma autorização de alguém. Enquanto também, às vezes, né, vem um espírito e te passa uma carta, a partir de hoje, manda uma psicografia, que você está autorizado, TTT. Aí pronto, ufa, fulano de tal falou para mim, o espírito X, né, disse que eu posso trabalhar, então agora eu vou trabalhar. Já podia antes. Mas a gente ainda, todos nós, né, ainda precisamos, por quê? Porque a gente vem de milênios e milênios de massacre da autoconfiança. Nós fomos criados numa sociedade que não nos permite vivenciar a nossa divindade, o nosso poder pessoal. Mistura-se autoconfiança com vaidade, sendo que são coisas totalmente discrepantes. O vaidoso quer apenas para si. O autoconfiante compartilha. Essa é a grande divisão. E às vezes as ações são as mesmas, não é? Então, nós precisamos eliminar da nossa mente essas crenças limitantes de que somos filhos do pecado, né? Aquelas crenças antigas lá do espiritismo nascente, de que o médium era apenas um canal, que os espíritos faziam tudo através de nós. Mentira! Nós somos um canal, mas temos que ser um bom canal. Porque o canal que está entupido, o canal que está distorcido, o canal que está arranhado, o canal que está torto, não vai dar passagem a nada de bom. Então, que sejamos excelentes canais e que possamos contribuir com as comunicações, isso em qualquer tipo de mediunidade, com o quê? Com o nosso conhecimento, com o nosso desejo de bem, com os aspectos morais e até com a nossa saúde física. Porque os espíritos precisam contar com a nossa saúde física, força, vigor, vitalidade. Para quê? Para que tenha excelência no fluido que nós emanamos. Que se eu estou doente, fraquinha, desvitalizada, eu vou servir como?
Não a esse trabalho mediúnico, muito menos ao magnetismo, menos ainda aos processos de cura. Vocês entendem isso? Não é? Vamos continuar. Temos mais três perguntas, três perguntas. Esse poder pode ser, já perguntei, se pode ser transmitido? Não. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Olha que pergunta inteligente. Eu posso só rezar por alguém e alcançar cura com isso? Olha a resposta. Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida, né? Então, gente, isso é muito sério. Muito sério. Por quê? Quando nós oramos ou usamos qualquer técnica de passe, magnetismo, reiki, seja lá o que for, nós precisamos estar desprovidos de resultado. O resultado não nos compete, mas sim a Deus. Cabe a nós pedir, cabe a nós doar, cabe a nós orar. Se vai acontecer ou não, isso não passa por nós. E quanto mais despretensiosa de resultado for a sua prece, mais de pedido de ajuda e deixar, sabe o tal do seja feita a vossa vontade? Né? Geralmente a gente fala seja feita a sua vontade, desde que sua vontade seja a minha. Então a gente tem que eliminar a vontade, eliminar desejo e só servir. Quanto menos desejo, mais fácil fica esta manifestação. E nunca vamos deixar o nosso coração ficar cheio de pesar quando as nossas preces não são atendidas. Porque quando os nossos trabalhos magnéticos, por exemplo, tem gente que vai na casa espírita, toma um dia de paz e sai de lá sem problema nenhum. Tem gente que vai para a casa espírita 10 anos, 20 anos, tem nada que melhore o sujeito. Mas por quê? Porque ele precisa continuar indo lá. Toda doença é uma cura. Toda dor é uma oportunidade. Se a gente retira cedo demais a dor, se a gente retira cedo demais a doença, se a gente retira cedo demais o conflito, a oportunidade acaba junto. Então, nós temos condição de fazer esse julgamento? Não mesmo. Porque o que que a gente sabe das necessidades kármicas das pessoas? Nada. Não sabemos nada. A gente pode até dar uma olhadinha em numerologia, tarô, mapa astral, para ter uma noçãozinha, mas a noção exata só os espíritos superiores têm, né? Então, cabe o que que nos compete enquanto médiums? Fazer a nossa parte e aceitar, seja lá o que for que venha, porque muitas vezes nós precisamos orar por nós mesmos, né? Estamos com um problema na vida, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade emocional, financeira. Aí a gente reza, 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 e nada acontece. Aí fala, é porque Deus não me escuta. Tem gente que vira para mim e fala assim: Sheila, reza para mim porque sua reza é mais forte. Não existe reza mais forte. Não existe. O que existe são pessoas com mais fé e com menos fé, e existe a necessidade da cura naquele momento ou não. Às vezes, a doença é a cura. Vocês entendem? Então, quanto menos desejo, maior é o seu potencial e menos frustração, porque não somos nós que ditamos as regras, né? Quem dita a regra é a espiritualidade, porque o nosso conhecimento é extremamente limitado. Última pergunta para a gente poder abrir para debates e para um outro assunto que eu quero trazer hoje também para a gente debater. Pergunta de número 9. Haverá para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Olha que legal.
Então, reza a oração de São Jorge, é o Pai Nosso e Ave Maria que funciona, é o credo que funciona, são as preces espíritas que Kardec deixou lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a melhor de todas. Vamos ver o que os espíritos respondem. Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. E somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes difundir confiança. Então, não é a prece, é a confiança que ela desperta na pessoa. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula, né? Da mesma forma, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, eu não lembro qual pergunta, mas tem uma pergunta que Kardec fala sobre o uso de patuás, o uso de, né, igual crucifixo, patuás, pé de coelho, essas coisas assim que as pessoas usam. E ele responde a mesma coisa. O objeto em si representa nada. Mas se aquele objeto desencadeia na mente da pessoa um padrão mental e vibracional que o levará aquele tipo de vibração, ok, pode usar. Não está errado usar. Vocês entendem? Não está errado fazer preces prontas. Não está errado fazer Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, esse tanto de prece. Não está errado. A questão é que uma não é melhor para a outra, mas se alguma toca melhor o seu coração e produz em você, ou você sabe que vai produzir na pessoa, né, naquele que você está ajudando, é um padrão que você quer acessar, faça. Compreendem isso? Também não está errado fazer. É só a gente não trocar a causa pelo efeito, né? O que nos importa nesse caso é o efeito e não a causa. Muito bem. O último tema que eu queria tratar hoje, antes da gente abrir para a nossa discussão, é sobre o trabalho da apometria. Olha que interessante. é, Kardec sugeriu também a leitura de uma passagem lá do livro não, da Revista Espírita, de julho de 1959, que é Zezu, esqueci o nome, gente, depois eu coloco no grupo, me perdoem, sumiu agora porque, deixa eu ver aqui, eu anotei, peraí, só falar o nome. Não está aqui no livro. O Zuavo de Magenta. O Zuavo de Magenta. Zuavo era um tipo de soldado que vinha da África e que ajudou, na época, Napoleão, o Kardec era contemporâneo de Napoleão, né, nas conquistas pela Europa. E a Itália pertencia à Áustria. Então, eles fizeram uma guerra, né, para poder fazer libertar a Itália, para que a Itália fosse um país independente. E esse soldado lutou nesta guerra e morreu nesta guerra. Então, Kardec, uma vez, resolveu evocar algum soldado desta guerra que tinha acabado de acontecer, né? Foi na época que Kardec estava ali vivendo e tal, e apareceu esse soldado, né, para dar algumas instruções. Bom, é muito grande o texto, eu resolvi não trazer o texto todo, mas porém um trecho que me chamou muita atenção, que eu ainda não tinha lido, que ele falou assim: muitos médicos atuam hoje nas guerras, mas mais lá na frente virá um outro médico desta equipe que trará novas formas de tratamento.
Gente, na hora eu falei, é apometria. Então, eu queria trazer hoje um pouquinho, não é um curso de apometria, só vou esclarecer, né, que a apometria, ela surgiu já no século XX, trazida por um médico aqui do Rio Grande do Sul, né, do nosso país. Na verdade, o doutor José Lacerda de Azevedo, ele era angiologista e cirurgião, né, nessa parte de circulações e tal, e ele conheceu um latino, um colombiano, se eu não me engano, um boliviano, algo assim, que tinha uma técnica, né, que movimentava pulsos magnéticos para realizar curas. Então, José Lacerda adorou a ideia, começou a pesquisar e desenvolveu a técnica que esse peruano trouxe, esse latino, eu estou esquecendo a nacionalidade agora, trouxe para ele. E aí ele criou essa coisa maravilhosa da apometria, que é também uma técnica de magnetismo, porém, o que ele tem de diferente é que a apometria usa pulsos magnéticos para a movimentação da energia. E a grande diferença também é que o magnetismo a gente trabalha lúcido, em estado de vigília, e na apometria todo mundo trabalha desdobrado. Então, José Lacerda trouxe esse conhecimento, criou uma instituição no Rio Grande do Sul, né, que hoje atende com apometria. E depois disso, depois que o Lacerda divulgou esse conhecimento, trouxe um livro maravilhoso, daqui a um pouco eu vou compartilhar com vocês algumas bibliografias, ele trouxe esse conhecimento maravilhoso, a apometria começou a ganhar asas e, como todas as outras correntes, começou algumas pessoas emprestarem outras coisas à apometria original. Como foi com o cristianismo, como foi com o reiki e é com qualquer outra coisa. Então, o que que eu oriento a nós, médiuns espíritas, que queiramos estudar a apometria? Vamos estudar na fonte. Todos os meus alunos de qualquer cursos que eu dê, eu costumo falar: estudem quem foi o criador, as premissas que ele trouxe, as leis iniciais. A partir do momento em que você domina a base, mesma coisa, quer estudar espiritismo, gente, estuda Kardec, pelo amor de Deus, estuda as obras básicas. Não que não tenham coisas boas depois disso, claro que tem, a gente tem muita coisa maravilhosa. Mas se a gente não conhece a base, a gente não tem condição de discernimento das outras informações que vão surgindo, que podem ser pertinentes e podem não ser, não é? Então, estudem sempre a fonte. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas bibliografias. Ah, eu fechei. Vou ter que buscar aqui só um minutinho, que eu fiz uns slides. Poxa, será que eu vou conseguir? Sim. Só vou abrir aqui rapidinho os slides para a gente. Eu trouxe algumas referências bibliográficas muito interessantes e que podem nos ajudar muito, sabe? Pronto, já abri. Vamos voltar para cá. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, ok. É que eu achei que eu saí. Beleza, vou compartilhar a tela. Beleza, vocês estão vendo a tela? Sim, Sim, ok. Então, falando de referência bibliográfica, é o Barão do Potê.
Barão do Poté foi o professor de Kardec. Olha só, tudo que Kardec aprendeu sobre magnetismo, ele aprendeu com esse moço, que por sua vez foi discípulo de Mesmer, que foi o pai do magnetismo. Então, assim, são fontes muito valiosas. As três principais obras do Barão do Poté, que já foram traduzidas para o português, é o Manual do Estudante Magnetizador, que eu super recomendo. É um livro lindo e que traz, inclusive, gente, muitos exercícios de magnetismo para quem quer estudar. O magnetismo em oposição à medicina, que já é uma visão mais contemporânea, né, de como que o magnetismo pode atuar ali junto. Fala em oposição, mas é porque a medicina ainda quer tratar tudo cortando, né? E o magnetismo já pode ter uma intervenção menos invasiva, digamos assim. E o tratamento completo do magnetismo animal, né? Que é isso, é curso em 12 lições. Então, aqui já é o curso de magnetismo, aqui vários exercícios e experiências, e aqui uma visão muito profunda da medicina com o magnetismo, certo? Vamos para o próximo slide. Vocês estão vendo já o segundo? Com o Chacomelo? Só me digam se passou para vocês, ok? Essa não. Não passou? Uh-uh. Então vamos lá. Eu vou abrir ele aqui agora. Agora passou. Passou? Beleza. Este, gente, é o Jacomelo. O Jacomelo é um autor brasileiro, ele mora no Nordeste, o maior pesquisador de magnetismo dos últimos tempos. O Jacomelo eu super recomendo, é uma pessoa assim que dá cursos, ele tem um site maravilhoso. Daqui um pouco eu vou passar para vocês as fontes para quem quiser pesquisar. E esses são alguns dos livros, né, excelentes do Jacó, esse Tratado Completo de Magnetismo Animal. Esse livro foi retirado do mercado durante muito tempo, porque estava um problema aí do Jacó com a febre e tal. Depois ele conseguiu reeditá-lo de uma forma melhor. Cure-se e cure pelos passes, que aqui ele dá uma visão boa das outras dimensões do nosso ser e como que os passes acontecem, e o magnetismo humano versus a Covid-19. Procedimentos para ações à distância, olha que coisa importante. E é claro, né, gente, a gente pode expandir este conhecimento para as outras viroses, para as outras curas à distância, não apenas no Covid, tá? O Jacó é uma pessoa muito importante, muito agradável, e tem um conhecimento danado. E uma outra referência que eu queria trazer para vocês, esse lindo que é o doutor José Lacerda, né? Que ele é lá do Rio Grande do Sul, e os dois livros de base da apometria são Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. É um livro assim impossível de estudar apometria sem ler este livro, ele é incrivelmente maravilhoso. E Energia e Espírito, onde ele vem tratando, contando, discutindo casos. Né? Nesse Energia e Espírito tem uma pequena parte teórica, mas ele vem contando os casos de apometria e mostrando como que eles foram desenrolando e dando explicações, né, no estudo dos casos. São incríveis esses livros, tá? E aqui eu trouxe algumas referências para a gente pesquisar, que é o site do Jacobello, né?
é jacomelo.com.contato/administradores do site. Ele tem várias outras coisas por ali, vocês podem ver a agenda de cursos, ele dá curso online, dá curso presencial, e tem sempre, ele tem um jornal que circula, ele tem página no Instagram, então o Jacó é muito atuante, muito contemporâneo. Temos aqui em Belo Horizonte a livraria melhor para comprar qualquer livro de teor espírita e espiritualista, que é a Livraria Novos Rumos, fica ali na Rua Rio de Janeiro, Rua Rio de Janeiro, entre Augusto de Lima e Timbiras. Mas quem quiser olhar pelo site, né, tem aqui loja novosrumos.com.br. Lá é um lugar, gente, divino. Quem ainda não foi lá, vá, que só de entrar lá você já fica bem. A Cleide e a Clélia são irmãs, são as donas da livraria. Elas fazem culto no lar todos os dias e magnetizam um galão de água para que as pessoas que entrem lá já tomem água fluidificada. É assim, e tudo que vocês precisarem, elas encontram para você. E mesmo para quem não está em Belo Horizonte, se não achar aí algum livro, pode procurar lá com as meninas da Novos Rumos, porque é um lugar abençoado. E aqui o lugar o endereço da Casa do Jardim, que é a instituição criada pelo José Lacerda, a base da apometria, onde tudo começou. Ainda se pode ir lá visitar, estagiar, fazer cursos. José Lacerda já é falecido, mas o trabalho dele teve continuidade, né? Então, para tratar, claro, além dos livros das obras básicas, eu recomendo essas duas fontes de estudo para a gente entender melhor e aprofundar nesse tema que é tão importante para nós, né, gente? Vamos combinar, porque estudar mediunidade sem saber de magnetismo fica meio capenga. Tudo bem? Ótimo. Então vamos interromper o compartilhamento e agora vamos abrir aqui. Boa noite para quem ainda não dei boa noite, que chegou depois. Boa noite. Que bom! E está aberto aqui para as nossas discussões. Nós temos aí 15 minutos para a gente conversar, fazer perguntas, dizer o que que vocês acharam desse tema. Agora é com vocês. Ô, Sheila, explica um pouquinho mais como que funciona a apometria. Sim, a apometria funciona assim. Numa reunião de apometria, com trabalho espiritual, porque a apometria também pode ser usada clinicamente dentro de consultório, sem um envolvimento mediúnico, mas dentro do trabalho mediúnico, a apometria é composta de um é, organizador, um coordenador. Que não dá passividade, ele fica ali só coordenando os trabalhos, e médiums, né? Médiums que vão dar tanto sustentação quanto passividade. Então, o coordenador, ele, através dos pulsos magnéticos, ele vai dar comandos para que todos os médiums desdobrem. Todo mundo trabalha desdobrado na apometria. Por quê? Porque amplia incrivelmente a nossa percepção quando estamos desdobrados. E se desdobra também o consulente, a pessoa é, que vai ser tratada, né? Trata-se uma pessoa de cada vez. E aí, através daí, os médiuns começam a ter percepções do que está acontecendo e tal, e vão tratando a pessoa. Com a apometria, nós temos várias técnicas de tratamento. Uma delas é linda, que eu adoro trabalhar com isso, que chama dialimetria. A dialimetria, ela vai dando pulsos e comandos para que as moléculas do perispírito se afastem e aí se fazem verdadeiras cirurgias, reconexões, criações de membros, é uma coisa linda. Quando está pronto, a gente
novamente com os pulsos, volta as moléculas para a condição normal da pessoa. E muitas curas podem ser realizadas com a telemetria. Uma outra técnica da apometria é a despolarização da memória. Então, a pessoa está lá, cheia de traumas, de passado, de 500 anos atrás, e não consegue perdoar, e está vivendo aquela dor toda. E tem técnicas, né, que a gente trabalha assim, despolarizando a memória da pessoa, para que ela, claro, né, despolarizar, gente, não é fazer a pessoa nunca mais lembrar daquilo, é tirar da polaridade negativa. Então, ela vai ter a memória, porém, uma memória com a consciência atual. Pode-se incorporar a pessoa desdobrada em algum médium para conversar através dele. Podemos abrir janelas dimensionais para tratar passado, para tratar futuro. É uma coisa linda, é uma quantidade de possibilidades assim inimaginável. Então, mas a base da apometria é essa. Aí a gente dá comando, por exemplo. A gente começa, só dando um exemplo para vocês terem noção, né? Quem nunca viu uma apometria, a gente fala assim: vamos desdobrar os médiuns, né? E não precisa ser estalar de dedo, gente. Eu não estou podendo fazer que meu braço dói, mas pode ser qualquer barulhinho. A questão é ter um compasso, um ritmo. O ritmo emprega força na energia e a intenção do coordenador, né, da reunião. Então, ele vai dando comando para o médium desdobrar, comando para voltar. Sempre antes dos médiums voltar, é feita uma revitalização energética também com a apometria. Podemos fazer uma transfusão de vitalidade com a apometria, igual faz transfusão de sangue. O coordenador pode colocar a mão sobre a corrente sanguínea e faz uma transfusão de fluidos. É lindo ver isso acontecendo, né? É algo muito rico. Quem sabe depois que a gente terminar o estudo da mediunidade, se vocês quiserem, a gente pode passar um pouco para o estudo da apometria, que é algo que vale a pena, tá? Nossa, muito interessante. E eu achei engraçado que essa semana eu até perguntei na FEFA se eu podia participar, sabe, fazer uma sessão, porque eu ando um pouco sem energia, sabe? Eu trabalho em hospital e principalmente quando eu tô lá, chega lá, parece que suga minha energia, sabe? E aí eu tava querendo fazer um tratamento, né, para ver se melhorava um pouco essa condição. Aí eu perguntei, eu falei assim, gente, que curioso, né? Acabei de falar né, veio essa coisa da apometria, achei ele falou da apometria. É, mas Mas muito interessante, quero saber mais, sim. sim, se quiser, já pode começando lendo os livros do Lacerda. Começa pelo Espírito e Matéria, né? E mais adiante, aos poucos, a gente vai aprofundando nisso, tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Perguntas, apontamentos? Uma caladinha. Bom, se ninguém tem perguntas, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu queria só dar continuidade, porque eu achei que merecia, né, a gente fechar melhor essa questão da ação magnética dos espíritos sobre nós e sobre a ação dos espíritos na questão da cura, né? Que todos nós trabalhamos com isso. Semana que vem nós já vamos entrar num outro capítulo que vai ser, só ver aqui onde que estava, já perdi aparições, já vimos, tem visibilidade, isso aqui tudo. Nós estamos indo rápido, hein, gente? Eu perdi aqui onde que não achei.
Nós vamos entrar no capítulo 9, que vamos falar de lugares assombrados. Maravilha, vamos falar aí de lugar assombrado na próxima aula, viu? Vai ser muito bom. Quem quiser dar uma lidinha no livro dos médiuns com antecedência antes da aula, pode. E podem trazer, gente. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, para fazer intervenções, para discordar de mim, que eu não tenho aqui a verdade inteira. Eu sou tão estudiosa quanto qualquer um de vocês, ok? Ô, Sheila, alguém perguntou alguma coisa no chat. Ah, eu não vi. Obrigada. Deixa eu ler aqui. É, o que tem o cordão de prata com apometria? Pode falar um pouco sobre? Sim, sim, vamos lá. O cordão de prata é um conjunto de cordões fluídicos que ligam, que ajudam a manter ligados o corpo físico com o perispírito, né? Como na apometria a gente trabalha com o médium desdobrado, nós vamos ter capítulos sobre desdobramento, nós vamos ver que a gente pode desdobrar só o duplo etérico, pode desdobrar o perispírito, pode desdobrar o campo mental. Quando estamos desdobrando o perispírito, que é o mais comum, né? Desdobrou o perispírito, ele mantém ligado ao corpo com um cordão de prata. Isso faz com que o espírito, isso acontece todo dia quando a gente dorme, todo dia, né? A gente desdobra, alguns vão ter vivências, vão ter trabalhos, vão ter, né, um monte de coisas, experiências, e permanecem ligados. Então, na apometria, a gente conta com esse cordão de prata porque está todo mundo desdobrado e a gente pode levar pessoas, gente, assim, no Egito, aonde quer que tenha acontecido. Às vezes, eu já acompanhei um caso que tinha um bolsão de espíritos presos no fundo do oceano. E nós, médiuns, tínhamos que ir lá para resgatar estes espíritos. Por que que isso é possível e por que que a gente não fica com falta de ar, afogando? Por quê? Porque a gente tem esse cordão e a gente está no campo mental, às vezes, dependendo da situação, ou o perispírito não precisa sentir nada daquilo, né? Então, o cordão de prata com apometria é isso, né? O cordão de prata, ele é criado no momento do nascimento, no momento da concepção, e ele vai ligando célula a célula, aquele ser em formação, e depois eles se juntam todos, né? E fica mais ou menos na região do umbigo, é como se fosse uma continuidade do cordão umbilical. Só que o cordão umbilical liga o bebê à mãe, à placenta, e o cordão de prata liga o corpo físico ao perispírito, ok? Respondeu, Neuza? Foi a Neuza que fez a Sim. pergunta, ok? Então tá bom. Ah, não estou conseguindo responder nada aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, desculpa. Muito obrigada, Sheila. Falava sobre isso hoje, queria entender um pouco melhor. Ficou muito esclarecido, viu? Muito obrigada. Ai, que bom, que bom. Mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar. Então, ok, gente, muito obrigada por terem vindo. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar firmes no nosso estudo. Vamos continuar firmes neste entendimento, porque isso traz luz à nossa consciência e faz com que a gente tenha mais segurança para andar no mundo de tantas inseguranças, né? Estamos vivendo aí essas questões no Rio Grande do Sul, isso mexe muito com todo mundo, e se a gente não tem o apoio e o amparo da fé, o apoio e o conhecimento da vida espiritual, essas dores ficam grandes demais, né? E a gente precisa fortalecer a fé e o entendimento
porque a gente não sabe o que está previsto para cada um de nós nesta vida, e é isso que vai fazer com que a gente passe com equilíbrio, que é tudo que se espera de alguém que se supõe ter fé, né? O não desespero. Então tá bom, uma semana de muita paz, de muita luz, que Jesus nos envolva em paz, em harmonia, e que possamos, durante o nosso sono físico, através do nosso cordão de prata, podermos sair e servir, né? Eu tenho pedido desde o início da enchente, todas as noites eu tenho me colocado disponível para servir lá no Rio Grande do Sul de alguma forma, que seja recebendo os espíritos desencarnados, que sejam amparando as crianças quando dormem, levando uma mensagem de esperança para aquelas mães, para aqueles pais, que seja fortalecendo os enfermeiros, os bombeiros e uma equipe tão imensa de pessoas que estão ajudando, e que seja só fazendo uma prece. Então, nós podemos todos fazer isso, né? Se colocar à disposição do serviço durante o sono da noite, tá bom? Um beijo enorme, gratidão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.